Olá, amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje, vamos falar sobre as reflexões de Sêneca sobre a brevidade da vida. Essas reflexões se mostram hoje de grande atualidade, tendo em vista que nós vivemos em uma época que tem horror à morte ou mesmo à aparência da velhice. A medicina se esforça não apenas para aumentar nosso tempo de vida, mas também para ajudar a disfarçar a aparência de nossa idade. Vejam a indústria dos cosméticos também. Quantos produtos não são produzidos para diminuir rugas, cabelos brancos e outros sinais de que nosso corpo se encaminha para a morte? Todos estes esforços contra a nossa mortalidade parecem indicar que nós consideramos insuficiente o tempo a que estamos destinados a viver. Mas, pergunta, por qual razão nós pensamos assim? Será que a própria natureza errou nos fazendo viver tão pouco? Sêneca, em sua obra A Brevidade da Vida, afirma, pelo contrário, que o homem vive tempo suficiente desde que saiba como viver. Ele afirma o seguinte, olha, abre aspas, bastante longa é a vida e suficiente para levar a termo os maiores empreendimentos, desde que bem utilizada. Ela é suficientemente extensa para quem dela sabe dispor de modo adequado. Fecha aspas. De uma forma geral, a mensagem da obra sobre a brevidade da vida de Sêneca é a seguinte: o verdadeiro tempo de vida de cada um é aquele tempo que o indivíduo dedicou a si próprio para proveito interior. Então, neste episódio, nós vamos ver vários dos outros valiosíssimos conselhos de Sêneca para as nossas vidas, para saber como devemos viver de maneira a ter uma vida mais satisfatória, aproveitar melhor o nosso tempo. Então, vamos lá, acompanhe. Mas antes de iniciar, hoje eu tenho um recado muito especial. É com uma enorme satisfação que eu anuncio o lançamento de meu mais novo curso, Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud. Neste novo curso, nós abordamos a religião de maneira crítica, a partir de três pensadores fundamentais: Ludwig Feuerbach, Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud. O objetivo deste curso é fornecer uma base sólida para facilitar a sua leitura e compreensão de três obras: A Essência do Cristianismo, de Feuerbach, O Anticristo, de Nietzsche e O Futuro de uma Ilusão, de Freud. Isso significa que o curso não consiste apenas em assistir os vídeos, mas exige de você a leitura destes textos para que sua experiência seja completa. E com exceção da obra de Feuerbach, o curso aborda a leitura integral dos textos. Este curso conta com mais de 10 horas de duração e tem exercícios em todas as unidades para te ajudar a fixar o conteúdo aprendido. Além disso, seu acesso é vitalício, de modo que você jamais perderá acesso a todo o conteúdo. E após a conclusão, você recebe também um certificado emitido pela plataforma Udemy. Para mais informações, basta acessar o link na descrição deste episódio ou o link que você encontra em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. E lembrando também sobre os outros cursos Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre e o curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. O link para todos está na descrição deste episódio ou então no site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema, Sêneca e a brevidade da vida. Sêneca foi um homem de Estado e um expositor do estoicismo. Ele viveu no Império Romano e foi contemporâneo de Jesus Cristo. Isso mesmo, Sêneca nasceu no ano 5 a.C. em Córdoba, ao sul da Espanha. Em sua filosofia, encontramos também vários aspectos do epicurismo, de modo que, em seus textos, não encontramos apenas um estoicismo puro. Sêneca também foi tutor do imperador romano Nero
e chegou a ser uma das pessoas mais influentes do Império Romano por um momento, mas depois ele se viu acusado de participar de intrigas e foi condenado a se matar. O principal objetivo de Sêneca em sua obra A Brevidade da Vida é ensinar o bem viver. A filosofia estoica romana é sobretudo prática e não interessa ao filósofo romano certos tipos de conhecimento que em nada nos melhoram enquanto indivíduos ou que então não contribuem para a tranquilidade de nossa alma. O tema dessa pequena obra, como já falamos, é a brevidade da vida. E por isso, então, é importante falar sobre como viver a vida. Se nós não esbanjarmos o nosso tempo com aquelas coisas que apenas aumentam nossa aflição, a vida então será longa o suficiente. Então, Sêneca reflete nessa obra, vejam só, sobre a nossa relação com o tempo em suas três formas: passado, presente e futuro. E poderíamos dizer que reside justamente aqui, na relação que nós temos com o tempo, o centro de sua tese, o centro de seu argumento. É necessário sabermos lidar corretamente com cada um destes a fim de vivermos melhor e evitar sofrimentos. Durante este episódio, nós vamos falar mais sobre isso. Mas vejam só, é muito importante saber lidar com o passado, saber lidar com o presente e saber lidar com o futuro. Essa obra de Sêneca é estruturada em forma de uma carta, na verdade, era uma carta. E logo no início, Sêneca afirma ao seu amigo e destinatário, chamado Paulino, que a maioria dos seres humanos reclamam sobre a natureza. O Sêneca fala: olha, Paulino, a maioria dos seres humanos reclama sobre a natureza, dizendo que a natureza teria nos dado pouco tempo para vivermos. E quando a gente compara as nossas vidas com as de outros animais, por exemplo, isso fica ainda mais claro. Por exemplo, por que é que nós, seres humanos, não poderíamos viver como uma tartaruga? Viver tão longo quanto as tartarugas? A maioria dos indivíduos tem a sensação que a vida passa tão rápido que ela termina justamente quando eles estão ficando prontos para de fato começar a viver a vida. Mas Sêneca discorda dessa observação do senso comum. Sêneca afirma o seguinte, abre aspas, não é que temos um tempo curto para viver, mas que desperdiçamos muito dele. A vida é longa suficiente, e uma quantidade suficientemente generosa dela nos foi dada para as maiores realizações, se for bem utilizada. A vida é longa se você sabe como utilizá-la. Fecha aspas. De fato, nós dedicamos a maior parte de nosso tempo aos outros, mas muito pouco a nós mesmos. Sêneca afirma, olha, você não vai encontrar ninguém disposto a dividir o seu dinheiro. Mas quantos de nós distribuem seu tempo aos outros? Agora, aquele que vive sem dedicar a maior parte de seu tempo a si mesmo, este está morrendo sempre prematuramente. Um dos principais problemas é que nós vivemos como se estivéssemos destinados a viver para sempre. Nós agimos como mortais em tudo o que tememos e como imortais em tudo o que desejamos. Vejam só essa reflexão, hein? A gente age como mortais em tudo o que a gente teme, mas a gente age como imortais em tudo o que desejamos. E Sêneca afirma, olha, é por isso que ouvimos várias pessoas planejarem o início de suas vidas em sua aposentadoria, quando tiverem 50 ou 60 anos de idade. Agora, quem garante que estaremos vivos até lá? É muito tarde para começar a viver quando a vida está justamente chegando ao seu fim. E durante a sua reflexão, Sêneca passa em revista a vida de várias personalidades como exemplos do que não fazer. Ele diz, olha, mesmo Augusto ou Cícero, personalidades admiradas por seu legado, bom, mesmo estes não desejavam mais do que o ócio, o descanso, de modo que nós devemos nos perguntar em que suas atividades contribuíram para sua própria felicidade. Mesmo que vivêssemos 1000 anos, isso não seria suficiente para o tipo de vida que levamos. Nós deixamos o nosso tempo escapar por entre os dedos como se o tempo fosse algo supérfluo
e substituível. E Sêneca apresenta alguns exemplos de como isso acontecia em sua época, por exemplo, com a bebedeira e o hedonismo, né, a entrega total aos prazeres. Para Sêneca, estes são exemplos de como não gastar o seu tempo. Repare então que o tema deste episódio é sobre a brevidade da vida. Nós começamos perguntando: a vida é breve? Bom, depende de como a gente vive a nossa vida. E é por isso que neste momento nós estamos falando sobre a arte do bem viver. E Sêneca fala o seguinte: olha, nenhuma arte pode ser bem aprendida se a mente estiver ocupada em várias outras atividades. Considerando que viver é a atividade mais difícil de se aprender, resulta daí que um homem, um indivíduo ocupado, nunca será capaz de aprender essa arte de bem viver, porque aprender a viver demora uma vida inteira, assim como também aprender a morrer. É impossível viver quando nós estamos totalmente dedicados aos outros e sem tempo para nós mesmos. Todos aqueles que às vezes nos chamam para a sua própria companhia estão fazendo o quê? Estão nos retirando de nós mesmos. Isso é, toda vez que nós temos que atender alguém, nós estamos sendo retirados de nossa própria companhia. E Sêneca nos diz o seguinte: olha, façamos as contas e vejamos quantos dias de nossas vidas dedicamos aos outros e veremos quão pouco sobraram apenas para nós. Agora, compare isso com seu oposto. Aquele que gasta toda a sua vida em suas próprias necessidades, que organiza cada dia como se fosse o seu último, este nem deseja e nem teme o dia seguinte. Porque esse indivíduo já experimentou de tudo, de tal maneira que mais dias não lhe acrescentarão nenhuma novidade. E é por isso que Sêneca diz: olha, nós não devemos confundir idade com experiência de vida. Então, quando a gente vê um indivíduo de cabelos brancos e rugas, a gente não deve dizer que este indivíduo viveu muito, mas apenas que existiu muito. Então vejam que reflexão interessante, hein? Ao avistarmos alguém com rugas e cabelos brancos, a gente não tem que dizer: nossa, este aí viveu muito. Não, a gente tem que dizer: este aí existiu muito. A questão é que nós compreendemos o tempo de maneira muito equivocada. Porque, pelo fato de ser uma mercadoria invisível, o tempo acaba enganando a muitos. Porque, vejam, o tempo não é tangível ou passível de investigação. E por não ser algo que a gente pode tocar ou ver, o tempo acaba sendo considerado como algo barato. E por isso nós doamos muito mais de nosso tempo aos outros do que faríamos com dinheiro, por exemplo. Agora, a situação muda de figura se o indivíduo é ameaçado pela morte. Porque vejam, o indivíduo que é ameaçado pela morte imediatamente quer mais tempo. E ele seria capaz de dar todas as suas posses apenas para continuar vivo. E nesse sentido, Sêneca observa o seguinte: olha, abre aspas, tão inconsistentes são eles em seus sentimentos. Fecha aspas. É por isso que nós temos que ser mais cautelosos em preservar aquilo que vai nos faltar a qualquer momento. Vejam só, nós temos uma certa quantidade de tempo, mas quanto tempo nós ainda temos? Não sabemos, e mesmo assim a gente gasta como se tivesse muito. Nós não faríamos isso com dinheiro, por exemplo, mas com o tempo a gente faz. No início deste episódio, nós falamos que devemos estabelecer uma relação correta com o passado, presente e futuro. Nós voltaremos então a este tema logo após a nossa clássica pausa musical. Hoje nós vamos ouvir um trecho da Sonata para Piano número 13 de Ludwig van Beethoven, compositor alemão nascido em 1770 na cidade de Bonn e falecido em 1827 em Viena, na Áustria.
Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos do podcast, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Há um link para a nossa playlist também aqui no nosso perfil no Spotify. Voltemos então ao nosso tema, Sêneca e a brevidade da vida. Como falamos antes da nossa pausa musical, as reflexões de Sêneca transitam entre passado, presente e futuro. Sêneca critica aqueles que se gabam de suas habilidades de previsão, afirmando que esses indivíduos gastam suas vidas inteiras simplesmente organizando suas vidas. Talvez você conheça alguém assim, né? O indivíduo que gasta a sua vida inteira organizando a sua vida. Esses indivíduos direcionam seus olhos para um futuro distante e, com isso, acabam negando o presente. Segundo Sêneca, o grande obstáculo a viver é a expectativa, a qual depende do amanhã e perde o hoje. Sêneca afirma a este indivíduo que se preocupa demais com o futuro: olha, você está se ocupando do que está sob controle da fortuna e abandonando o que está em seu controle. Né? Fortuna aqui quer dizer a deusa Fortuna, que é a deusa do destino. Isso é, quem se ocupa demais do futuro está tentando tomar conta de uma coisa que cabe à deusa do destino, à deusa Fortuna. E o indivíduo abandona o que ele próprio pode controlar, que é o presente. Então, o conselho de Sêneca é muito claro. Ele diz o seguinte: olha, o futuro inteiro é incerto. Viva imediatamente. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Vejam, o futuro nos impede de viver o presente. Os indivíduos chamados por Sêneca em sua obra de occupatos, no latim, são aqueles envolvidos em atividades o tempo todo. Essa é uma palavra interessante porque o texto de Sêneca original está em latim e ele usa essa palavra, esse termo, occupatos, com dois Cs e o T no final, occupatos. Na tradução inglesa da obra, da editora Penguin, este termo é traduzido como preocupados. Isso já traz uma carga interpretativa maior, porque isso quer dizer que estes indivíduos, que Sêneca chama de occupatos, seriam justamente aqueles que, como o próprio termo indicaria em português, aqueles que se ocupam de algo antecipadamente antes da hora de realmente fazê-lo. Você já parou para pensar no significado da palavra preocupado? Pré-ocupado. Isso é, aquele que se ocupa de algo antes, pré. Sêneca afirma que os preocupados são os que têm a vida mais curta. Agora, a gente estava falando sobre diversas traduções dessa obra, né? Agora, quando a gente compara com outras edições na língua portuguesa, ou então traduções para o alemão e também outras edições em inglês, cada uma traz uma tradução diferente para esse termo latino occupatus. Mas o mais importante aqui é o seguinte: é compreender o que é que caracteriza tais indivíduos. O que é que caracteriza os indivíduos que Sêneca chama de occupatus no latim? Bom, o que lhes caracteriza é uma constante agitação, um ininterrupto mover, uma incapacidade de descanso. Isso fica claro quando Sêneca afirma que alguns indivíduos são preocupados até mesmo em seu lazer, até mesmo em sua casa de campo, em seu sofá ou em seu momento de solidão. De modo que ser então um ocupato se deve mais a um estado interior, a um estado da mente, do que propriamente ao exercício de algum tipo de atividade. Você conhece alguém assim? Algum indivíduo que nem mesmo em seu momento de descanso consegue descansar, consegue relaxar? Pois é, este indivíduo é o que Sêneca chama de um occupato. E este não vai mesmo conseguir viver. Sêneca afirma que, dos períodos da vida, o presente é curto, o futuro é duvidoso e o passado é certo. Vejam só, hein? Essa é uma reflexão muito interessante. O presente é curto, o futuro é duvidoso e o passado é certo. Vejam só, quanto ao passado. Ninguém pode controlar o passado, nem mesmo a própria deusa Fortuna. Agora, os ocupados, no entanto, não entendem isso.
eles não têm tempo de olhar para o seu próprio passado e, mesmo se tivessem, não seria a eles prazeroso recordar ações das quais eles se envergonham. Então, eles não refletem sobre o tempo perdido e mal gasto. Eles vivem apenas no presente, mas não da mesma forma que o sábio, porque não basta apenas viver no presente. É preciso saber viver no presente e encontrar o perfeito equilíbrio entre passado, presente e futuro. Os ocupados são um exemplo negativo até mesmo em seu ócio. Para Sêneca, algumas atividades dos ocupados não podem nem mesmo receber o nome de ócio, sendo melhor definidas como ocupações indolentes. E pessoas que se dedicam a tais atividades podem ser consideradas doentes ou até mesmo mortas. Nós devemos também sempre buscar conhecimento, mas não qualquer um. Certas questões são completamente inúteis, afirma Sêneca, de modo que nós devemos evitar nos ocupar delas, porque, mesmo se algumas ideias, teorias, se é um certo corpo de conhecimento, mesmo se fossem verdadeiros, o que geralmente não é o caso, ninguém se tornaria um indivíduo melhor por causa de tais ideias. Porque essas não são capazes de controlar nossas paixões e nem de nos tornar mais livres, justos ou magnânimos. Então vejam, estes são os critérios que Sêneca usa para distinguir os conhecimentos que são úteis daqueles que não são úteis. E às vezes muita gente acha, né, conhecimento tudo vale, né? Vamos conhecer, temos que conhecer tudo, conhecer qualquer coisa. Não, tem muita coisa que não vale a pena conhecer. Tem muita coisa que é conhecimento inútil. Mas vejam, o conhecimento inútil não é aquele que a gente não pode imediatamente aplicar na prática. Tá? Conhecimento inútil não tem nada a ver com prática. E Sêneca deixa isso muito claro. Aquele conhecimento que não é capaz de controlar nossas paixões, nem de nos tornar mais livres, ou mais justos, ou mais magnânimos. Tá? Este é o critério. Então, é claro que, neste sentido, as ciências são úteis, a filosofia é a mais útil de todas as ciências. Então, lembrando mais uma vez, neste episódio estamos falando sobre a brevidade da vida. Mas para falar se a vida é longa o suficiente ou não, nós devemos saber como viver a vida. E a maior parte da reflexão de Sêneca nesta obra é sobre o bem viver. Então, qual que é então o verdadeiro ócio, a melhor forma de passarmos as nossas vidas? Sêneca afirma que o verdadeiro ócio acontece apenas na filosofia. Os filósofos não apenas observam cautelosamente toda a sua vida, mas eles também agregam todas as eras à sua própria em diálogo com a tradição filosófica, com os maiores mestres e as mentes mais brilhantes que já passaram por este mundo. Porque, ao estudar filosofia, nós podemos discutir com Sócrates, nós podemos expressar dúvidas com Carneades, nós podemos cultivar o recolhimento com Epicuro, superar a natureza humana com os estoicos, ou então sobrepujá-la com os filósofos cínicos. Os filósofos, isso é, os filósofos mortos, nunca estão ocupados demais para nos receber. Os filósofos são os nossos melhores amigos e nos ensinarão não apenas a viver, mas também a morrer. E Sêneca faz aqui uma observação bem interessante, olha. Nós não podemos escolher os pais que a natureza nos deu, mas nós podemos escolher de quem seremos filhos na filosofia. E por que é que Sêneca fala tão bem assim da filosofia e do filósofo? Bom, há uma razão. É porque o filósofo vive na correlação adequada entre passado, presente e futuro. Se o tempo passou, o filósofo relembra. Se o tempo é presente, o filósofo faz uso dele. Agora, se o tempo ainda virá, o filósofo o antecipa. E aqui está o segredo de uma vida longa: a correlação apropriada entre os tempos, a maneira adequada de lidar com eles. Por outro lado, compare o homem ocupado com o filósofo. O homem ocupado esquece o passado
negligencia o presente e teme o futuro. E quando ele chega ao final de sua vida, ele percebe muito tarde que ele esteve ocupado a vida inteira fazendo nada. Vejam só, ele percebe que ele esteve ocupado a vida inteira fazendo nada. A sua relação com o futuro é tal que ele perde o dia esperando pela noite e perde a noite tendo medo do amanhecer, porque há um excesso de futuro na mente do ocupado, e isso, em nossos dias, recebe o nome de ansiedade. O que seria a ansiedade senão um sofrimento causado por situações meramente imaginadas? Nessa parte do texto, Sêneca relata o caso de Xerxes, né, o famoso rei da Pérsia, numa situação que, quando Xerxes viu um dia o seu enorme exército, ele chorou porque nenhum de seus soldados estaria vivo em um século. Vejam só, a visão de seu exército lhe fez chorar. Mas porque seu exército estava perdendo alguma batalha? Não, porque ele antecipou que em um século aquilo não existiria mais. Isso, vejam só que tipo de antecipação do futuro negativa, que tipo de ansiedade é essa? Tenha em mente o seguinte: sempre haverá motivos para ansiedade. Tudo neste mundo terá o seu fim, de modo que antecipar possíveis catástrofes, doenças ou sofrimento na imaginação, isso torna impossível viver no presente. Uma preocupação sempre vai levar a outra, porque a sua fonte é inesgotável. Então, o conselho de Sêneca a seu amigo Paulinus, o destinatário dessa carta, e também a nós, que somos os seus leitores, é bem direto. Sêneca nos aconselha o seguinte: olha, reserva um tempo para ti. A maior parte de nossas vidas já foi dedicada a outras atividades, de modo que, se calcularmos quanto tempo nós separamos para nós vamos ver que foi quase nada. Nós devemos nos retirar para nos dedicarmos a objetivos mais calmos, seguros e importantes do que supervisionar o transporte de milhos, por exemplo. Né? O que é isso, o transporte de milhos? Esse aqui foi o exemplo fornecido por Sêneca, né? Talvez este fosse o trabalho de Paulinus, mas a gente pode substituir essa atividade aqui, transporte de milhos, por qualquer outra em nosso tempo, e a mensagem faz tanto sentido agora quanto antes. E Sêneca havia falado anteriormente sobre conhecimentos inúteis, né? Vamos voltar nisso mais uma vez. Porque ele deixa claro que nem toda questão metafísica pode ser caracterizada enquanto inútil. E por isso ele dá um conselho a Paulinus. Ele fala o seguinte: olha, você tem que se voltar para aqueles estudos que lhe ensinam sobre a substância de Deus, a sua vontade, seu modo de vida, sua forma, o destino da alma, a força que mantém os objetos mais pesados do mundo em seu centro, a força que movimenta as estrelas e várias outras. Vejam que aqui é uma mistura de conhecimentos metafísicos com físicos e também astronômicos. Né? Sêneca diz: olha, esses conhecimentos nos enchem de maravilha e devem ser aprendidos juntamente com todos os outros que nos ensinam o amor e a prática das virtudes, o abandono das paixões, o conhecimento de como viver e morrer e uma vida de profunda tranquilidade. E mais um último conselho de Sêneca para nós. Ele diz o seguinte: olha, nós não devemos invejar aqueles considerados bem-sucedidos em nosso tempo. Porque o que esses homens de negócios, o que essas pessoas que fizeram carreiras e são consideradas bem-sucedidas alcançaram, bom, tudo isso foi alcançado a preço de uma vida. De modo que vários destes chegam a reconhecer que todo o seu esforço foi apenas para conquistar um bom epitáfio. Foi só para conquistar uma boa placa em sua sepultura. Então foi este o nosso episódio de hoje, e lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso novo curso Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud. O link está na descrição deste episódio, assim como os links para os 2 outros cursos, Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre e A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele,
seja um de nossos apoiadores através da plataforma Apoie-se. Há um link aqui na descrição deste episódio, ou então faça qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. E se você gostou deste episódio, saiba que ele é resultado de nosso clube de leitura que acontece em nosso canal no YouTube. Você pode participar tornando-se um membro do canal. Nós lemos este livro em nosso primeiro ano, e o que você ouviu aqui hoje foi apresentado primeiro para os membros do clube de leitura. Então, um grande abraço e até o próximo.